Olá, trilheiros! Vamos dar início ao estudo dos informativos do Tribunal Superior Eleitoral, a começar pelo seguinte julgado. Basicamente, o que aconteceu nesse caso foi que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, confirmando a sentença anteriormente prolatada, considerou nula a convenção partidária, bem como também o demonstrativo de regularidade de atos partidários, com fundamento no fato de que o presidente desta convenção partidária estava com os seus direitos políticos suspensos em decorrência de uma condenação anterior por improbidade administrativa. E a controvérsia que chegou à análise do TSE foi justamente no sentido de, será que o fato de esse presidente da convenção partidária estar com os seus direitos políticos, isso de fato invalida a convenção partidária, bem como o DRAP? Vejamos então, pessoal. Antes de nós adentrarmos na decisão do TSE, vamos relembrar o que é o demonstrativo de irregularidade de atos partidários. E basicamente é um documento, um formulário que deve ser preenchido pelo partido político ou pela coligação, diante de qualquer cargo pleiteado por este partido. Então, para cada cargo pleiteado por parte do partido ou coligação, deverá ser preenchido o DRAP. Aí, a partir do preenchimento desse documento, desse formulário, será dado início a um procedimento no qual será verificado o preenchimento de diversos requisitos por parte desse partido político, bem como será aferida a regularidade dos atos partidários, sendo que, ao final, será considerado se o partido ou coligação pode ou não pleitear, de fato, disputar aquele cargo almejado. Ok? Então, em termos bem gerais, bem genéricos, é basicamente isso que constitui o DRAP. E no que tange à filiação partidária, para a gente entender melhor a controvérsia analisada pelo TSE, qual a consequência da suspensão dos direitos políticos? Aqui falando especificamente no que tange à filiação partidária. De acordo com o entendimento do TSE, diante da suspensão dos direitos políticos, nós teremos também a suspensão da filiação partidária. E com isso, aquele indivíduo não poderá participar dos atos partidários. Ele estará impedido de participar de quaisquer atos partidários. Então, tendo esse pressuposto em mente e voltando àquela controvérsia que chegou à análise do TSE, será que a suspensão dos direitos políticos de presidente de comissão provisória partidária, que dirigiu a convenção partidária e que assinou o DRAP, será que isso possui o condão de invalidar a convenção realizada e o respectivo demonstrativo, o respectivo DRAP apresentado à Justiça Eleitoral? E o STJ entendeu que não, que a atuação de um presidente de partido político com seus direitos políticos suspensos não invalida por si só a convenção partidária e o DRAP. E vejamos, então, vamos um pouquinho mais a fundo. Isso porque, pessoal, o TSE considerou que esse presidente com os direitos políticos suspensos da convenção partidária, a sua única atribuição ali, o seu papel, é essencialmente um papel protocolar que independe das suas condições pessoais. Além disso, além dessa função essencialmente protocolar, um único voto, a atuação de um único filiado, ainda que presidente da agremiação, isso não assume, no plano das convenções, uma repercussão suficientemente relevante a ponto de comprometer o evento. E isso com base na primazia do julgamento coletivo e do princípio do máximo aproveitamento do voto. Então, vejam, aqui o TSE considerou todo o contexto, porque, embora, de fato, o presidente da convenção ele estivesse com seus direitos políticos suspensos, do que decorre, como vimos, um impedimento para a participação dos atos partidários, não obstante essa situação, o TSE afirmou que, nesse caso concreto,
presidente da convenção, ele assumiu um papel essencialmente protocolar, né, independentemente de sua condição pessoal. Além disso, temos que considerar que foi apenas a atuação de um filiado e que isso não possui o condão, a força, a ponto de afetar a validade das convenções, com fundamento principalmente na primazia do julgamento coletivo e no princípio do máximo aproveitamento do voto. Então, portanto, a partir disso, o TSE concluiu que, embora o presidente da convenção estivesse com seus direitos políticos suspensos, isso não possui o condão por si só de invalidar a convenção realizada ou mesmo o DRAP protocolado. Tá ok? Então, com isso nós encerramos o primeiro julgado do TSE. Nos vemos na sequência.